Agora a super quarta na economia. O Banco Central decide continuar com o ciclo de alta de juros e eleva a Selic para 15% ao ano. Repórter Matheus Dias, chegando com as últimas informações. O Matheus, esse é o maior patamar em quase 20 anos. O Brasil ganhou uma posição no ranking mundial dos juros. Agora, qual é a nova posição do Brasil nessa classificação? Boa noite para você. Tiago, somos agora o segundo país do mundo com a maior taxa de juros, viu? A gente está atrás apenas da Turquia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Os outros países que respondem a esse top 5 de maiores taxas de juros do mundo são a África do Sul, a Argentina e também a Rússia. Essa discussão, então, começou ontem numa reunião do Copom, quando eles começaram a analisar o mercado brasileiro, financeiro, também as projeções para o futuro, para definir se a taxa Selic iria manter nos 14,75 ou se iria subir para 15% ao ano. Então, a decisão foi de subir a taxa de juros pela 7ª vez consecutiva, viu, Tiago? Agora, com os juros a 15%, essa decisão foi unânime pelo Banco Central. Gabriel Galípolo e outros 9 diretores votaram a favor, foram 10 votos ao todo para que essa taxa de juros subisse a 15%. O que isso altera então, viu, Tiago? Segundo eles, a motivação foi para tentar abaixar a inflação que está alta. Muitos pontos foram discutidos, claro, nessa reunião. Além da inflação, também o IOF, e claro, o dólar, como ele está em baixa até o momento. Agora tinha batido na segunda-feira 5,48, a menor taxa do ano até então. Por isso, vários pontos discutidos, mas a principal motivação para os diretores do Banco Central para aumentar a Selic mais uma vez é para tentar conter a inflação. O que isso custa no bolso do consumidor, Tiago? Isso faz com que medidas de crédito se tornem ainda mais caras, ou seja, financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos, empréstimos ao banco, tudo isso vai ficar mais caro. Só como a inflação está mais alta, é uma tentativa do Banco Central de tentar diminuir esse valor que já ultrapassou o teto. Então, além disso, ainda há alguns outros pontos negativos de quando o país está em juros muito altos, que isso pode acarretar num ritmo mais lento da economia, claro, na diminuição da produção industrial e também num aumento do desemprego. Isso tudo ainda será analisado conforme o mercado brasileiro irá responder nos próximos meses. Mas essa reunião do Copom garantiu também que essa foi a última alta dos juros até agora. Eles disseram que esse foi o último aumento, pelo menos até o primeiro trimestre de 2026. Como você bem disse, essa é a segunda maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Ela fica atrás apenas em 2006, quando a Selic no Brasil era 15,25% ao ano. Agora, 15%, temos, novamente falando, a segunda maior taxa de juros do mundo, atrás apenas da Turquia, viu, Tiago? E semana que vem tem a ata do Copom para termos mais detalhes sobre essa decisão de hoje. Agora, nos Estados Unidos, meu caro Matheus, o Banco Central manteve inalterada a taxa de juros, não cedendo à pressão do presidente Donald Trump por corte nessa taxa, não é isso? É isso, perfeitamente, Tiago. Então, no mesmo dia, nessa quarta-feira, foram definidas as taxas de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Lá, o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, eles definiram que a taxa de juros continuará como estava, a 4,25%, que pode chegar até 4,50%. Essa é a janela deles lá. Essa taxa de juros foi mantida, segundo o Banco Central norte-americano. São 2 motivos que fazem essa continuidade, né, da taxa de juros, que são a divergência econômica, né, essa guerra econômica do presidente Donald Trump com o resto do mundo e também a guerra regional que acontece no Oriente Médio entre Irã e Israel. O presidente Donald Trump é totalmente contrário, ele já se posicionou várias vezes dizendo que a alta dos juros nos Estados Unidos pode ser total responsável pela baixa econômica em relação a outros países de primeiro mundo, mas o Banco Central norte-americano disseram que o caminho da política interna e o caminho dessas decisões de juros norte-americano dependerá apenas de como as estatísticas econômicas que chegam, de como o mercado norte-americano responde, serão esses dados analisados que vão fazer os juros serem mantidos ou abaixados. Então, por enquanto, está mantida essa taxa de juros, depois de tanta especulação de que seria baixada por pedidos do presidente, mas não, continua em 4,25%,
até 4,50%, viu, Tiago? E o Matheus apostou, no caso da taxa aqui do Brasil, que o BCI ia aumentar e eu achava que ia ficar na mesma. Você acabou ganhando. Se você tivesse apostado no bolão, você sairia o vencedor, viu, Matheus? Bom trabalho para você, a gente volta a se falar. Vou chamar a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Dora, 2006, maior taxa desde 2006. O último ano do primeiro mandato do presidente Lula. E a pergunta é fácil. Quem era o vice-presidente naquela época, Dora Kramer? José Alencar, não é isso? Sim. E vivia dia e noite reclamando dos juros, tá certo? Olha só, você sabe, bom, a boa notícia é que é o último aumento do ciclo de elevação de juros, ok. Agora, para a reputação do Banco Central, é boa essa decisão, porque isso indica uma preservação da autonomia. Eu sei que legalmente não poderia ser diferente, mas é sempre bom a gente pontuar isso. Para a economia, claro que não é bom. Agora, para a contenção da política expansionista, ou melhor, tentativa de contenção da política expansionista do governo, tentativa de manter a inflação mais próximo possível da meta, é o único remédio. Então, não tem muito jeito. Agora, você vê que a sinalização, a gente ainda vai ver a ata, mas a sinalização é que não há nenhuma sinalização de queda, né? É uma sinalização de estabilidade. Agora, você e o Matheus, Tiago, estavam acompanhando o mercado, porque o mercado estava exatamente dessa maneira que estavam vocês dois. Uns apostando, mas era uma coisa assim, uma divisão, não tinha um vencedor. Um pessoal apostando na elevação, tinha gente falando até em meio ponto, né? Acabou sendo 0,25. E gente falando na manutenção da taxa. Ninguém falando em queda, claro. É verdade. Agora, ô Vilela, como é que fica a relação do governo com o Banco Central? Gabriel Galípolo, será que dessa vez teremos mais críticas ou não? Vai ficar tudo no 0 a 0? Pois é, Thiago. Agora, nos últimos dias, já comecei a ouvir vozes mais próximas ao governo, começando a ensaiar uma crítica ao presidente do Banco Central. Mas o fato é que agora não existe nem elemento para isso. É um nome indicado pelo presidente da República, referendado pelo partido, com ligações junto ao partido, ao grupo que hoje comanda o governo federal. A maioria dos membros do conselho são de pessoas indicadas pelo atual governo, então não há mais o que falar. Com relação a Campos Neto, ficava fácil para o governo criar um cavalo de batalha. Olha, foi indicado pelo antecessor, olha, ele é liberal, é isso, é aquilo. Agora não tem elementos para isso. E o fato é que o governo acaba tendo que deixar de lado esse embate com o comando do Banco Central, porque, de fato, não existe elemento fático nisso. O que o governo tem que fazer é a sua lição de casa, é dar condições para que as taxas de juros venham a ser reduzidas. Enquanto o governo não fizer essa sua lição de casa e continuar com embrólios como esse que a gente tem visto no caso do IOF, por exemplo, não adianta. O Brasil não vai ter a tão sonhada redução da taxa de juros, que, ao fim e ao cabo, é o que todos nós queremos que aconteça, mas do jeito que está, vai demorar um pouquinho para acontecer.